E aí pessoal, aqui é a Gai Gaia e hoje nós vamos falar então do primeiro episódio de Furikuri de FLCL. Como eu falei no vídeo introdutório, eu tinha decidido se eu iria fazer uma abordagem de episódio por episódio, de pontos específicos. Eu resolvi que como é um anime muito curto, eu pretendo fazer uma abordagem de episódio por episódio, falando das cenas, falando das partes, falando dos personagens, e ao final eu quero analisar pontos específicos da obra de FLCL. É, então eu espero que todos tenham visto o episódio, pois o ideal é que vocês vejam o anime e depois vejam aqui a análise, até para que nós possamos discutir os pontos em sequência e não ser spoiler para ninguém. De preferência é bom já terem visto todo o anime, mas se quiserem ver de episódio a episódio e verem a análise episódio a episódio, eu vou tentar ao máximo não falar spoilers do resto da série de episódios do futuro. Mas eu não sei. Pois bem, eu revi agora a FLCL. Eu já tinha visto, já tinha revisto há alguns anos atrás, mas para voltar a fazer essa análise eu revi. E o primeiro impacto que eu tive nessa revisão é o quão FLCL continua uma série muito boa para mim. Pelo menos eu gostei bastante. Continua extremamente louco, extremamente insano, mas atualmente revendo eu não achei tão insano assim. Talvez porque eu tenha visto mais animes, porque eu tenha lido mais coisas, porque eu tenha, enfim, tido mais leituras. Então a FLCL não é a coisa mais louca que já me atingiu. Logo, eu gostei muito dessa revisão e vamos agora parte a parte, ponto a ponto, como é que é esse anime. Conforme eu vou falando, eu vou mostrando alguns pontinhos para vocês ficarem atentos. É, O anime ele começa com uma imagem, um shot, é enquadrado todo um monte de colinas e coisas à distância, carros e uma narração de uma personagem falando. E falando que você tem que segurar direito, fechar o punho, o segredo está no dedinho. E aí você tem que mirar, apontar e. Tsukushi, bater, bater, bater. E aí nós então, a câmera. O tiro da câmera ela vai se afastando e nós podemos perceber que é uma garota falando e tem um garoto. Isso aí perto de uma ponte, debaixo de uma ponte, tem o garoto lá sentado mexendo em alguma coisa, parece que está escrevendo, e a garota está com um taco de beisebol. E tudo que ela estava falando era basicamente como bater com um taco de beisebol. Como fazer não é um lançamento, basicamente balançar o taco. O que é curioso nisso é que essa fala dela é uma referência a um outro anime, um anime de luta, de boxe. E de qualquer forma, ela usa essa fala desse outro anime para aplicação no beisebol. E o que acontece? FLCL tem muito disso, ele tem muitas referências de uma maneira bastante semelhante a Excel Saga, para quem conhece Excel Saga. FLCL também faz muitas referências a outros animes, a outros programas, a outros mangás, a cultura também internacional, estadunidense. Então isso recheia a série inteira, essas pequenas referências, especialmente como a gente vai ver mais pra frente com o pai do personagem principal, que é esse garotinho que tá escrevendo, Naota. O pai dele também faz muitas referências a animes, constantemente, sem parar. Mas o que é que nós vemos? Vemos essa garota, que saberemos o nome dela ser Mamimi, falando de beisebol e esse garoto escrevendo. E ele basicamente desinteressado do que está acontecendo, fazendo essencialmente o dever de casa. E ela pergunta, por que você não faz o dever de casa em casa? Aí ele falou, porque eu não gosto, em casa é muito ruim. Isso já nos levanta, já temos então, só nessa pequena troca, uma construção muito interessante de personagens, que nós temos um garoto extremamente fechado e uma outra que tem uma posição muito dominante, que é ela que está de pé, ela que está de costas para ele, é ela que tanto que ela se vira e logo em seguida ela basicamente se joga em cima dele. E o que acontece nisso é
Inclusive Naota, que é o garotinho pequeno, ele pergunta: ah, porque você sempre faz coisas assim, que são basicamente coisas de cunho sexual. Ah, e ela fala: se eu não fizer, eu irei transbordar. Aí ele pergunta: mas o que isso quer dizer? O que vai acontecer? Aí ela fala: não sei, provavelmente algo incrível. Então corta a cena, vemos o título, vemos ah, a câmera vai passando pelo resto da cidade em que estão, e nós vemos assim o Naota falando, narrando por cima, que ele fala: nada de incrível acontece aqui na cidade. E quando ele fala nada de incrível acontece aqui na cidade, nós vemos um enorme ferro de passar roupa ao longe. E ele fala: há uma fábrica enorme que pode ser vista na nossa cidade. Na nossa cidade. E é muito curioso como ele fala: não há nada de extraordinário na nossa cidade, mas tem esse enorme ferro de passar roupa. E com isso nós temos a colocação primária assim de FLCL, que o próprio personagem principal, Naota, o garotinho, ele fala que não tem nada extraordinário, mas constantemente coisas extraordinárias acontecem na cidade. Isso já coloca o tom da série para uma eterna e constante um constante estado de surpresa. Nós, enquanto telespectadores, nós nunca estaremos certo do que esperar em FLCL. A cada episódio, a cada cena consecutiva do episódio, nós somos constantemente atingidos por novas coisas, novos acontecimentos e coisas que constantemente estão quebrando o nosso conhecimento da realidade. Parece que a cada episódio a FLCL se recria. E isso tudo é muito curioso porque Naota ele não vê nada de extraordinário nisso. Ele não vê nada de extraordinário ter uma enorme fábrica no formato de um ferro de passar roupas na cidade. Isso é curioso. E aí, ele ainda fala que a fumaça branca, porque esse ferro de passar roupas ele solta fumaça, ele fala: a fumaça branca expelida me pareceu um presságio. E a fumaça logo cobriu toda a cidade. E ele também aponta que os adultos ficaram excitados com a chegada, se alegraram com a chegada dessa que chamam de Medical Mecânica, que é essa fábrica, a Medical Mecânica. E lembre-se disso, é muito importante lembrar essa questão que ele fala: os adultos ficaram excitados, ficaram interessados. Lembrem-se disso. Não vou tanto jogar muito spoiler, mas sempre que começam a falar essa dicotomia, essa relação entre ser adulto e ser criança, percebam e comecem a fazer anotações mentais, porque é importante. Também faço uma anotação mental curiosa, que quando uma Mimi, logo na primeira cena, ela fala que ela tá lá explicando como balançar um taco de beisebol, ela fala: quem domina o caminho esquerdo dominará o mundo. Lembrem-se disso, porque isso será muito importante no futuro. Não vou dizer onde, não vou dizer quando, mas isso é importante. Pois bem, a cena vai caminhando depois de Naota falar sobre a Medical Mecânica, falar que nada de extraordinário acontece nessa cidade, que existe um enorme ferro de passar roupas. Depois que basicamente ele tem essa narrativa e aparece aparece Furikuri, o título da série. Tem mais uma cena em que Naota ele está junto com uma Mimi procurando como é que se fala? Ele está numa máquina de refrigerantes, pegando refrigerantes. Uma Mimi ela pega um refrigerante, uma bebida que é muito amarga, e ele fala: eu não gosto de comida amarga. Lembrem-se disso, pessoas. Lembrem-se disso, porque isso também é importante. Coisas amargas, coisas doces estão recorrentes pela série, e tentem ver onde é que aparece. Que no futuro eu vou falar mais, mas lembrem-se disso. Enfim, enquanto ele está lá nessa máquina para tomar o refrigerante, não sei o que, vai seguindo a cena, e do nada aparece uma mulher montada numa Vespa, aquela motocicleta tipo Vespa. Ela aparece do nada correndo e atropela Naota. E aí nós vemos assim a animação mudar completamente. Toda a forma de animação muda quando acontece o impacto, porque fica em preto e branco, o impacto é super realçado, Naota é atropelado, esmagado e lançado, projetado vários metros à distância. E novamente ele fala que nada de extraordinário acontece nessa cidade, exceto que as pessoas são atropeladas e projetadas metros e metros de distância, mas normal. E tipo, ele cai lá, aí a garota que tava na motocicleta, ela sai e fala: oh meu Deus, eu atropelei um tarô-kun, um tarô.
Aí, porque essa garota ouviu uma menina falando Takun, Takun, quando ele foi atropelado. E basicamente isso é outra coisa que vocês também têm que perceber, que existem muitas piadas linguísticas em FLCL. Muitas, muitas. Eu só consigo pegar uma fração minúscula delas, porque meu japonês é muito, muito ruim, muito baixo, muito pequeno, ainda não sei muito de japonês. Mas tem muita piada linguística, então boa parte assim, dos jogos de palavras a gente simplesmente não vai conseguir compreender. De qualquer forma, Naota tá lá atropelado no chão, e essa garota, ela vê o Naota, quando ele começa a se mexer assim, que ele tá um pouco vivo, ela chega, tira um baixo, sabe, um baixo, instrumento de 4 cordas elétrico, ela tira um baixo elétrico das costas e dá uma baixada assim na cabeça de Naota, bem, bem na testa dele. E então, a partir disso, ela basicamente fala. Ela sai da cena. Nós sabemos que o nome dela é Haruko. Ahn, ah, eu até esqueci. Tipo, quando ela atropela, pra ela reviver o Naota, ela beija a boca dele. E aí, novamente, quando ela se abaixa devagar pra beijar, tipo, parece tudo um Matrix. Porque a cena de beijo é super devagar e tudo fica paralisado e dá um 360 graus em volta da cena. E, tipo, ela beija na outra corda e aí então, depois que ele acorda, ela bate com o baixo na cabeça dele. Depois disso ela vai embora, Naota com a cabeça machucada, ele começa a perceber que começa a brotar um chifre da testa, onde a garota, a Haruko, ela atingiu com um baixo na testa dele. Então ele vai pro hospital. No hospital, a Haruko, ela se finge de enfermeira, amarrando os médicos, e ela amarra e prende os médicos, e tira a roupa deles e usa a roupa deles, e tenta novamente atingir Naota com baixo. Isso tudo acontece de maneira louca, a animação muda muito, e toma aspectos que lembram bastante como se fosse um desenho animado, tipo Looney Tunes, essas coisas, o Coyote e o Papaléguas. Então, é importante reparar que o estilo de animação muda constantemente ao longo do anime. De qualquer forma, na outra escapa, ele vai então pra casa, e quando ele tá descendo pra jantar, ele vê que o pai contratou a Haruko, a garota que atropelou ele, bateu com baixo na cara dele e o perseguiu no hospital, para ser como se fosse a secretária do lar, a empregada da casa. E ele fica puto e não sei o que, ele começa a gritar e blá 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 blá. E tem toda uma cena que é feita no formato de mangá, o anime vira um mangá e os quadrinhos vão seguindo passo a passo. E além disso, começa uma consecução de piadas verbais, piadas linguísticas que não dão pra entender, na maior parte não dá pra entender. Começam alusões a animes, e começa então, começa uma pequena rixa dentro da casa, porque o pai fala, ei, como é que você já conhecia a Haruko? Porque na outra fala que ele já conhecia a Haruko. Aí a Haruko fala, é porque nós temos uma relação íntima, boca a boca. Aí o pai, não, não acredito, meu filho, tão pequeno, já tá beijando uma garota lá, muito adulta, de, sei lá, 22 anos, etc. Blá blá blá. E começa uma briguete, assim, uma briguinha típica, que logo corta. E nós voltamos agora para Naota indo dormir e Haruko está querendo dormir no quarto dele. Ele tem uma cama beliche, ela diz, eu posso dormir ali em cima? Aí, não, lá é só meu irmão. Então ela deita, é só meu irmão e meu irmão agora está nos Estados Unidos e ninguém pode mexer na cama dele. Aí ela fala, ok, então eu vou dormir na sua cama. Aí ele, irritado, desce e vai dormir na sala, mas quando isso tá pra acontecer, tipo. Sim, só foi um pause rápido. Pause bem rápido, mas retornando. Sim, e aí. Quando ele vai descer pra dormir na sala, acontece eventualmente uma cena depois que o pai dele. Ele pergunta se na Ota. Se na Ota ele está irritado por ele ter chamado a Haruko, aí ele fala que não, e não sei o que. E o pai acaba falando que Mamimi esteve
por perto. Ah, e o pai de Naota, que se chama Kamon, ele pergunta: por acaso a Mamimi é pobre? Porque ela veio aqui pedir pão. E Naota então corre pra rua e vai atrás de Mamimi. E quando ele vai atrás de Mamimi, nós temos uma cena que eles se encontram, começa a falar. E nós descobrimos que Mamimi realmente é uma pessoa pobre, ela não tem recursos. Nós vemos no resto do anime que ela passa a maior parte do tempo na rua. E tanto que ela pega esses pedaços de pães velhos, mofados praticamente. E ela tava lá pra comer. E tem uma cena dos dois na ponte, em cima da ponte, discutindo. Na outra pergunta: você gosta de mim tanto como meu irmão? E nós temos uma primeira noção de que Mamimi era a namorada do irmão de Naota. Quando ele vai para os Estados Unidos, ela começa a dar em cima de Naota. E ela fala: não, eu gosto mais de você, Naota, do que desses pães velhos. E nesse momento, Naota ele pensa se deve dizer ou não para Mamimi, se revelar para ela que o irmão dele já tem uma namorada nos Estados Unidos. E não fica direto se ele fala ou não, mas eventualmente acontece que parece que ele conta e ela começa ela fala: ela fala que assim, logo no começo do episódio, quando ela falou: coisas incríveis podem acontecer quando eu começo a transbordar, ela fala, nesse momento agora, ela fala: eu começo a transbordar, eu vou transbordar, e em meio, vendo Mamimi extremamente tensa, extremamente afetada pelo que ele contou, Naota surta, ele fica bastante angustiado. Vemos atrás o grande ferro de passar da Medical Mecânica soltando fumaça, e o chifre dele explode e sai de dentro do chifre um robô. Dois robôs saem de dentro do chifre, os robôs começam a brigar. Lá da casa do caramba vem a Haruko montada na Vespa. Quando esses dois robôs que estão lutando, quando começa a terminar a luta, ela chega. Esses dois robôs estão lutando, um é verde, o outro é uma mão. Quando o robô verde consegue destruir a mão, ela vem e dá uma baixada na cabeça do robô verde e o danifica. A cena corta e vemos que esse robô verde agora vira como se fosse o empregado lá da casa, cuidando da casa do pai de Naota. Haruko continua parasitando o lugar. E termina o episódio com Naota bebendo aquela bebida amarga no começo do episódio que ele não queria ter bebido. Esse é o primeiro episódio de FL série. Como vocês podem ver, é bastante louco. Nesse primeiro momento, eu gostaria que vocês lembrassem dos pontos em que há essa relação entre infância e maturidade, entre adulto e criança. Gostaria que vocês lembrassem desses pontos. Lembre-se também das bebidas amargas, porque isso vai ser muito importante para os próximos episódios. A priori, como podem ver, não faz muito sentido. Quando a Naota pergunta pra Haruko o que ela é, ele pergunta pra ela: ok, o que você é? Ela fala: eu sou só uma pessoa normal, eu tenho 19 anos, não sei o que é. Ela fala: não, me diga o que você é. Ela fala: um alien. Ali acha que ela tá zoando, mas essa é a grande questão. O que é Haruko? O que é qualquer coisa em FL série? O que é esta cidade extremamente comum, que Naota fala que é extremamente comum, onde basicamente aparecem essa pessoa maluca que diz ser um alien, e ela vai super rápido, e robôs gigantes saem de dentro da testa de pessoas, e um ferro de passar roupa gigantesco solta fumaça, e as pessoas estão de boa com isso. São várias pequenas coisas assim, e deixa vocês inquietas para o próximo vídeo, que eu irei fazer o resumo do segundo episódio. Esse aqui ficou muito longo, eu vou ver se eu resumo 2 episódios no próximo, já fazendo algumas conexões com o primeiro, e já acelerando para a parte da análise, que vai ser o último vídeo depois que eu vir todos os episódios. Mas eu tenho medo, eu não vou fazer grandes análises agora, porque eu não quero jogar spoilers para quem não viu ainda os outros episódios. Eu só vou fazer conexões com os episódios ainda vistos. Então, a partir do segundo episódio, vai ter mais coisa e vai ter mais análises interessantes. Então, aqui foi Gagaia, até a próxima.